Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje vamos falar aí sobre Romanos 6, só que antes vamos ler um pouquinho do Romanos 5 para entrar aí no contexto. Então, o Romanos 5:20, que é o finalzinho, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Deus. E aqui, isso aqui é a questão que a gente tinha falado no vídeo anterior, sobre a graça de Deus ela ser muito maior do que o pecado, e na semelhança de Adão, que é a morte, temos também a semelhança de Cristo, que é a vida. Ou seja, se por meio de um homem o pecado entrou, por meio de um homem também esse pecado vai sair. E independente desse pecado ter entrado e gerado uma desgraça gigantesca, a graça e a dádiva da vida, ela anulou toda essa desgraça. Ou seja, começou aqui, ficou grandão, 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 aí veio a vida e o dom de Deus, e isso daqui foi tudo para cá, diminuindo e zerando essa conta de pecado. Então ela cresceu, 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 gigantesco, de repente ela foi zerada por Jesus Cristo, claro, por aqueles a quem Jesus ele pagou esse preço de expiação de pecados. E a gente vai falar disso aqui nos contextos mais para frente. Ó, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar ainda vivendo nele? Ou seja, se as pessoas entendem que quando elas pecam e abunda o pecado, superabunda a graça, ou seja, a graça de Deus se faz mais forte do que esse pecado, elas poderiam pensar o seguinte: vamos continuar pecando, porque a graça ela vai vir e vai superabundar cada vez mais. E aqui ele fala: não, de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar ainda vivendo ele? E aqui quando ele fala em relação à morte e vida, é a sua prática. Quando ele considera morto para o pecado, significa que a prática do pecado não está estabelecida. Enquanto vivo para Cristo, também significa que a nossa vida está estabelecida em Cristo. Ou seja, morto para o corpo mortal que reina em pecado, mas vivo para Cristo. Vamos continuar lendo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados em sua morte? Ou seja, o batismo ele é a semelhança do sepultamento de Cristo. Então, quando você se batiza, na verdade, está simbolizando ali que você está morrendo. Portanto, fomos sepultados com ele e na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Ou seja, nós fazemos o simbolismo de morte em semelhança a Jesus Cristo, para quê? Para que com esperança e com fé nós também sejamos ressuscitados por meio de sua vida. Se dessa forma formos unidos a eles na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na da sua ressurreição. Ou seja, se nós somos unidos em sua morte e na semelhança de sua morte, ou seja, o batismo representando ali o sepultamento e uma vida que finalizou e que ela vai ressuscitar, também certamente que seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado com o pecado. Ora, se morrêssemos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que todo que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer uma outra vez. A morte já não tem domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ou seja, uma vez que ele morre, morre o corpo mortal, e uma vez que ele ressuscita um corpo de glória, que esse corpo ele faz referência a Deus.
Então, o corpo mortal faz referência à carne e à vida humana e terrestre, e o corpo espiritual faz referência a Deus, ou seja, sepultamos o corpo carnal e ressuscita o espiritual, ressuscita aquele que é glorificado, como na semelhança do diálogo que ele teve com Nicodemos, que quem nasce da carne é carne e quem nasce do espírito é espírito. Muito bem. Isso daí é por quê? Porque lá em Gênesis a gente sabe que o homem, ele quando comeu do fruto proibido, e ali não sabe se o fruto era maçã ou o que era, mas com certeza não era maçã, era o fruto do pecado, da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele colocou em seu corpo mortal uma sina. Inclusive, leia lá depois em Gênesis 3, vai falar lá disso daí. E Deus ele vai expulsar Adão do jardim justamente para ele não comer do fruto da árvore da vida. Porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele ficaria naquele estado pecaminoso para sempre. Porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal traz esse conhecimento e, consequentemente, trouxe a morte pela desobediência. Só que o fruto da vida ele consolidaria a imortalidade do corpo de Adão. Ou seja, aquele corpo, esse corpo, na verdade, físico, terreno, ele não poderia mais ser destruído. E na verdade, o que nos liberta dessa vida de pecado é justamente a destruição desse corpo pecador físico humano. Não estou falando que é para ninguém se mutilar, estou falando na degradação quando existe a morte. E isso nos liberta em espírito e o nosso corpo glorificado, na verdade, ele vai viver para Deus e não vai ter morte. Muito bem. Então vamos terminar de ler, ó. Porque morrer no pecado. Bom, 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para pecados, mas vivos para Deus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os vossos corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, ele falou: uma vez que vocês estão mortos e sepultados para o pecado, mas ainda estão vivos em carne, não ofereçam esse corpo em carne como instrumentos de injustiça, porque esse instrumento de justiça com certeza vai levar a uma morte espiritual. Mas ofereçam como instrumentos da justiça, ou seja, o que você puder fazer em vida, que você não faça em injustiça, mas que você faça em justiça. E esse daqui também é um dos motivos para que as pessoas não tirem as suas próprias vidas. Porque uma vez que você tira a sua vida, você oferece o seu corpo mortal em semelhança a um instrumento de injustiça e não de justiça, como diz a palavra de Deus. Portanto, qualquer um que se mata está cometendo uma injustiça, tanto do ponto de vista de Deus, como do ponto de vista daqueles que o permeiam. Então, você está cometendo uma injustiça com seus familiares, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, com as pessoas que elas têm e se importam contigo. Então, você, quando comete um ato desse, não está entendendo que você já está morto para o pecado e vivo para Cristo, e você está achando que você está vivo para poder fazer aquilo que você quiser, quando na verdade a graça de Deus ela te comissiona a praticar a justiça, uma vez estando vivendo em carne, praticando a justiça e não a injustiça. Escravos da justiça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas porque estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Ou seja, eu gosto de falar uma coisa que é muito legal, tipo, em um mundo de sujeira, quem não é escravo do banho, ele é escravo da sujeira. Então você tem duas opções. Em um mundo em que a sujeira reina, ou você
se escraviza todo dia se limpando e tomando banho, ou você automaticamente vai ser escravo da sujeira. Então, quando você é escravo do pecado, você se sujeita a ele. Quando você sujeita a ele, na verdade, ele vira o seu dono. Então, você perde o domínio sobre o seu ser e a autonomia que você tem para fazer justiça com o seu corpo mortal. Muito bem. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça, que é justamente aquilo que eu falei. Então, o pecado se assemelha à sujeira e a justiça se assemelha ao banho. Quem não é escravo do pecado automaticamente tem que ser escravo da justiça. Caso você não queira ser escravo da justiça, você se torna automaticamente escravo do pecado. Bom, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Ou seja, nós oferecemos nosso corpo em escravidão ao pecado porque nós nos entregamos ao desejo do pecado e a todas as suas consequências. E aqui ele está falando justamente para que a gente pare de oferecer esse corpo em relação ao pecado e começamos a oferecer esse corpo mortal como instrumento da justiça de Deus. Então, assim seu corpo leva. Falo esses termos humanos por causa das suas limitações. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Ou seja, a escravidão da justiça vai fazer com que você viva uma vida limpa e uma vida em santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, porque justamente se faz escravo do pecado. Que fruto colherão então das coisas das quais vocês se envergonharam? Se envergonham? O fim delas é a morte. Então, assim, quando fala do fruto das coisas que a gente se envergonha, é porque o pecado nos envergonha e no final de tudo isso ele gera o que? A morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, ou seja, o fruto da vida da árvore do bem e do mal. À medida que a gente, naquele passado remoto, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o conhecimento imperou no nosso corpo e o conhecimento no sentido que leva à maldade. Então, isso reina no nosso corpo. Agora, o que a gente vai fazer? Trabalhar como sendo escravo da justiça, porque essa justiça vai produzir um fruto de santidade, que na verdade é esse fruto da vida. Então, por um lado, se a gente come do fruto do pecado em Adão e representando, né, a morte com que a gente tiraria, por outro, a gente come do fruto da vida que está representado em Cristo. Portanto, uma vez estando representado em Adão, nós estamos escravos da morte e do pecado justamente por conta do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas uma vez que nós conhecemos a Cristo, estamos escravos de Cristo e o nosso trabalho gera o fruto da vida que se aproveita para a vida eterna. Ó, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, aqueles que pecam e cometem todo tipo de pecado, não que você não seja pecador, mas aquele que permanece na prática do pecado, uma vez entendendo e oferecendo ainda o seu corpo mortal como instrumento da injustiça, ele vai ter como fruto de seu pecado e o salário a morte, ou seja, vai morrer. Uma vez que você oferece o seu corpo em instrumento de injustiça, você vai morrer, só vai faltar aí saber quanto tempo lhe resta, porque uma vez que você morre, você não vai ter a vida eterna, ou seja, não vai estar garantido o seu passaporte para estar reinando e estar ao lado de Cristo.
Mais uma vez que você se torna escravo de Deus, e escravo não da santidade, mas da justiça, isso gera um fruto de santidade que faz com que você coma o fruto da vida eterna. E isso daqui vem não só como fruto do seu trabalho, mas como dom gratuito de Deus. Porque aqui a gente está falando muito em se oferecer instrumento de justiça. Só que apesar de você querer e se oferecer instrumento de justiça, se Deus ele não te conceder o dom, e esse dom é gratuito, que é a vida eterna, você não ia poder ter nada. Portanto, Deus ele oferece a gente, e a gente se estabelece em justiça, mas não haveria formas de, por meio do nosso trabalho, como a gente já falou lá em Romanos 3, conseguir chegar a ter uma vida eterna como fruto do nosso trabalho, como sendo algo que a gente pudesse trabalhar. Na verdade, a gente vive pela fé, ali como a gente falou no capítulo 4, o modelo de Abraão. Então, muito obrigado por ter estado aqui até agora. Curta, se inscreva, compartilhe. Não deixe de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Nos ajude aí convidando um amigo para se inscrever no canal. Dê suas sugestões e escreva aí no comentário aí o que você está achando. A série de Romanos, estamos chegando aqui quase na metade da série de Romanos. Tenha bom dia, boa tarde, boa noite.